Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui da Igreja Batista Jardim Marajoara. Você é muito bem-vindo para hoje continuarmos o nosso estudo bíblico na série Alegrem-se. Hoje chegamos aqui ao segundo episódio dessa série, né? E vamos falar sobre alegria no sofrimento. Olha, parece até uma contraposição, né? Ou você está alegre ou você está sofrendo, mas a Bíblia nos ensina que nós podemos sim nos alegrar mesmo em meio ao sofrimento. Na semana passada nós vimos que a alegria ela é um mandamento do Senhor, né? Nós devemos nos alegrar e nos alegrar sempre. Não é em algumas ocasiões, mas nos alegrar sempre porque nos alegramos no Senhor. Então esse é um mandamento bíblico que deu essa abertura aí para o nosso estudo, né? E hoje eu gostaria de meditar em 3 textos. E o primeiro que nós vamos ver está em Tiago 1, 2 e 3, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nós meditamos nesse texto há algumas semanas atrás, né? Estávamos aqui na série de Tiago, antes de entrar nessa série. E eu só gostaria de relembrar aqui o ensino desse texto, né? Pois ele é fundamental para essa nossa série. O que Tiago está nos ensinando aqui é o que o nosso Senhor deseja de nós, que estejamos alegres mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio aos sofrimentos. Por quê? Porque nós não passamos por sofrimentos à toa. Nós não passamos por dificuldades desnecessariamente. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que está sim com seus olhos bem atentos, olhando tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, né? E tem cuidado daqueles a quem Ele ama, daqueles que são filhos dele, né? Ele cuida, Ele sabe. E tudo que acontece na nossa vida está, então, gerando algo em nós, está nos proporcionando algo. Aqui Tiago vem nos falar que a perseverança, né, ela é fruto da aprovação. Ou seja, nós precisamos passar pela aprovação para então amadurecermos e desenvolvermos então algumas características, né? A paciência, a perseverança, né? Estarmos ali firmes e fortes, né? O segundo texto que eu gostaria de meditar com você é Romanos 8, 28, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, é interessante nós unirmos esses 2 textos, né? Pois isso nos ajuda a ter alegria no meio da provação. É sabermos que Deus está no controle de tudo e que tudo que Deus permite acontecer na nossa vida, né? Na minha e na sua vida, está acontecendo para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados por Deus, de acordo com o propósito de Deus. Então precisamos ter isso muito em mente, né? Deus ele continua sendo soberano, Deus ele continua dirigindo as nossas vidas. A dificuldade, ela não surge ali porque Deus se descuidou, porque Deus piscou, né? Porque Deus deu uma cochilada, porque Deus estava preocupado com as doenças lá do outro lado do mundo e não olhou para a sua vida, né? E não viu que acabou o seu dinheiro, não viu que você ficou desempregado. Não é isso. Deus sabe muito bem. E ouso dizer que Deus coloca essas situações difíceis também nas nossas vidas para glorificarmos o seu nome e para nos desenvolver. Quantas pessoas podem passar então por uma experiência maravilhosa com Deus depois de uma provação? Eu lembro aqui agora de Abraão, né? Quando ele foi provado por Deus e teve que sacrificar o seu filho Isaque. É um momento ali muito triste, né? Mas no final da história, que muitos já conhecem, né? Que veio o anjo do Senhor, para ali a mão de Abraão, né? E não permite que ele mate ali o seu filho. Mas no final ali eles têm um momento de alegria, né? Porque eles têm um momento ali com o Senhor. E o Senhor mostra o próprio Evangelho para ele, né?
Deus mostra ali aquilo que aconteceria com Jesus Cristo, um cordeirinho ali então vai morrer no lugar de Isaac, e ele vê então aquilo que Deus faz conosco, né? De o seu filho Jesus Cristo vindo morrer no nosso lugar. E Abraão viu então a nossa salvação ali naquele momento de dificuldade. Quantas pessoas nós podemos ver o testemunho, né, de que sofreram uma doença terrível e no meio do seu tratamento elas foram usadas por Deus para alcançar outras pessoas, para alcançar médicos, enfermeiros, né, para ser um bom testemunho, para fortalecer a fé da sua família, né? A família passa então a buscar mais ao Senhor, a orar, não é verdade? A ver o milagre de Deus ali, mesmo que algumas pessoas nem sejam curadas, né? Mas Deus usa isso mesmo, né? Nós temos o relato de Estevão, né, na Bíblia, o primeiro mártir, lá no Novo Testamento, em Atos. Ele foi apedrejado porque estava servindo a Cristo. E sabe uma vida que foi profundamente impactada por aquela morte? Um dos que foram responsáveis por apedrejar Estevão ali foi o próprio apóstolo Paulo. Ele estava segurando o casaco de todo mundo enquanto todo mundo apedrejava, né, Estevão. Paulo, ele perseguiu muitos cristãos. E eu fico imaginando, né, Paulo vendo aquele homem morrer, passar por aquele sofrimento, né, e pensar assim, esse homem não negou, né, a Cristo. E com toda certeza, né, Paulo já estava sendo impactado ali, estava sendo transformado então por Deus, e até aquele momento que ele teve um encontro, né, face a face com Jesus Cristo ali. Mas a gente nunca sabe, né, aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Deus, ele é muito criativo. Não podemos chegar aqui e falar assim, ó, é isso e pronto, né? Quando a situação está acontecendo na sua vida é por causa disso. Nós não sabemos. Na verdade, nós devemos aqui atestar a nossa incapacidade de entender a Deus, né? De entender todos os propósitos de Deus para as nossas vidas, né? Porque nós ficamos doentes, porque nós ficamos desempregados, porque o carro quebra, né? Porque alguém da nossa família chega a morrer, né? Porque algum amado nosso, porque alguém que serve tanto ao Senhor venha a falecer. Nessa pandemia aqui nós temos recebido tantas notícias, né? Tantos pastores, missionários, pessoas tão dedicadas, né? Vêm a falecer. Entristece a todos nós e a gente fica assim, por que Deus, né? Por que isso, Senhor? O Senhor tem os planos dele, né? O Senhor tem os propósitos dele. Mas nós devemos manter a nossa alegria no meio do sofrimento, né? Mesmo no meio do sofrimento, sabendo em primeiro lugar que Deus não nos abandona. Deus, ele continua no controle. Deus, ele permite e até envia as situações difíceis para a nossa vida, para nós desfrutarmos cada vez mais da graça dele, né? Para nós descobrirmos que podemos ser fortes até mesmo na nossa fraqueza. Descobrirmos a nossa fraqueza e descobrirmos o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? E não ficarmos também tão apaixonados aqui por esse mundo, né? Eu vejo que o sofrimento, ele serve para isso também, para nós entendermos que o nosso lar não é aqui. Nós não fomos criados aqui para esse mundo, nós pertencemos a um outro planeta, né? A um outro mundo, né? Nós pertencemos ao reino celestial. Nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Então os sofrimentos, eles são bons também para nós não ficarmos assim tão apaixonados aos prazeres aqui deste mundo, né? E o último texto que eu gostaria de meditar com você nesse estudo bíblico aqui é Romanos 8,18, onde Paulo diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha aí, mais um motivo para você se alegrar, mesmo nos momentos de tristeza. Porque por mais que você esteja sofrendo aqui, esse sofrimento nem pode ser comparado com a glória que nós ainda vamos receber, né? Que vai ser revelada a nós. Parece muito com o texto que nós lemos aqui no último estudo, né? De que a nossa leve e momentânea tribulação, né, produz para nós um eterno peso de glória, que Paulo fala lá na carta aos Coríntios. Então, lembre-se disso, né? Mesmo nos momentos difíceis, saiba que tem um Deus que cuida de você e você pode se alegrar mesmo nesses momentos.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo estudo.